com o céu cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória dele, amém? Todo mundo junto, vamos pedir para Ele que Ele venha encher essa casa de oração. Eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Declare que essa terra será cheia do conhecimento, da graça, da glória do nosso Deus. Como as águas cobrem o mar, tua igreja somos uma igreja que adora. Há uma convocação, não é mais um dia de rito, não é mais um domingo comum, porque Ele está a sondar toda essa terra. Quem são os verdadeiros adoradores? Oh, onde estão os que adoram em verdade, em verdade? Estamos juntando. Vamos declarar que nós estamos querendo entrar na sala do trono. Vamos declarar. Estamos juntando a terra com os anjos. Nós estamos declarando algo. Entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos
Vamos dizer mais uma vez. Toda a terra será cheia. Temos garantia que toda a terra será cheia. O livro de Abacuque diz, Apocalipse diz, Isaías diz, toda a terra será cheia. Nesse momento adore ao Senhor, que Ele é o único digno. Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a honra, todo o poder, toda a glória é dele. Toda a glória é dele. Vamos dizer assim: tu és digno de glória, de força e honra, com o céu que só digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Digno, com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Vamos dizer que Ele é o início, Ele é o fim. O início. Declare isso, declare isso. Ele é o autor. O Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. Teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis. O Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. O início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis. O Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. A te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te
flui o amor. Vamos dizer mais uma vez. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Diga eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Diga eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo ao Adora a comunidade. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Cante forte, diga forte. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus. Jesus.
olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e te bendizer por mais um dia na tua presença. Estamos rendidos e prostrados aos seus pés nessa noite, crendo, Senhor, que as tuas misericórdias, Senhor, estão sobre a nossa vida, que o teu amor, que a tua graça e o teu perdão, Senhor, estão latentes, ó Deus, trabalhando dia e noite nesse processo, nessa jornada, nesse deserto, nesse vale. E nós, Senhor, por fim de tudo, iremos olhar para ti e glorificar o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Você que acredita que o Senhor está nessa casa, dê um forte aplauso a Jesus, a Jesus. Sentai-vos. E disse Deus que haja luz. Obrigado. Os pequenos estarão indo para o departamento infantil. Você que está nos acompanhando em casa, fica aí que tem uma palavra poderosa para compartilhar com você. Compartilha também esse link nos grupos da família. E hoje vem chumbo grosso. Bom, antes das ofertas, vamos aos avisos. Depois ou agora? Vem cá falar o que você quer falar. Gata linda. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa mulher. Graça e paz, comunidade. Como todos os pais já estão sabendo, dia 30 de agosto nós vamos ter o nosso primeiro congresso do Kids. Cadê, gente? Uhul! Vocês não podem ficar de fora. Estou sentindo cheirinho só. Quer atrapalhar até no aviso. É que a gente está 4 dias sozinho, né, irmão? Se as crianças, você sabe. A proximidade, tá né? Me amando, né? E nós teremos essa camiseta aqui, ó. Incentiva seu filho. Sabe o que você faz? Compra para vir igual com ele. Vem pai e filho, vem mãe e filha. Compra a camiseta, participa. Esses dias eu estava lendo algo, até vim conversando com o bispo na estrada agora, que dizia assim, que me impactou muito por dentro. Falava assim, você tem criado o seu filho de maneira que ele seja uma arma poderosa nessa terra, que o inferno venha temê-lo? Eu fiquei pensando sobre isso, porque para você ter um filho que é uma arma poderosa, que o inferno vai temer, você precisa ser uma arma poderosa. Então, eu quero fazer um convite a você a começar a participar, a saber o que está acontecendo lá embaixo. Eu te convido a você descer e ver o que é passado para as crianças lá embaixo. Elas têm uma programação muito bacana, tudo bem organizado. Ontem mesmo que teve encontro de casais, né, Tan? Fizeram cinema para eles. Então, assim, o seu filho é muito bem acolhido e instruído aqui. Mas é importante que você participe também. É importante que você seja presente naquilo que ele está recebendo aqui dentro da igreja, porque vai incentivá-lo, tá bom? Então, dia 30, a gente espera vocês aqui com a camiseta. É R$23. É só o custo da camiseta mesmo que você vai pagar. Você que quiser, você pode procurar a Dai, pode mandar uma mensagem para ela e fazer a encomenda da camiseta. Sábado, o que nós temos aqui, mulheres? Aí sim! Então vem com a sua melhor roupa, chama a sua amiga, você está proibida de chegar aqui sozinha. Você está me escutando? Jesus não é um segredo para a gente guardar. Vamos anunciar Jesus por aí. Traz a sua amiga, aquela que está precisando. Nós vamos falar muito sobre libertação aqui. Deus está queimando uma palavra no meu coração. Eu dei a oportunidade para esse lindo Senhor trazer uma palavra também. Então, Ele também vai estar trazendo uma palavra no culto. Então, não perde por nada. Às 19 horas. Ela me obrigou. Você sempre quer falar e eu deixei. É às 19 horas, viu, meninas? Não perca o horário. Chega cedo. Toma o microfone, vai. Ela me obrigou. Estou precisando que alguém me liberte. Cativeiro lá, vocês não fazem ideia. Vamos, tem mais aviso para passar aí, gente? Pessoal da mídia, tem aviso aí? Hã? Não? Posso seguir aqui? Ninguém vai aparecer com nada depois assim. Então tá bom, tá tudo bem então. Vamos recolher as ofertas, irmãos, e o dízimo para a casa do Senhor? Que você possa entregar o seu melhor.
a gente precisa criar o hábito de não entregar migalhas ao Senhor. Então faça isso com muita responsabilidade. Abençoe a casa do Senhor nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar e prosperar no teu celeiro. Existem orações que afetam muitas áreas da nossa vida, mas quando nós falamos de semeadura, de bênçãos materiais, nós precisamos aprender o princípio da semente, irmãos. Então, semeie com o coração voltado a Deus. E claro, irmão, nós não somos religiosos, né? Não é Deus que precisa do seu dinheiro, é a comunidade. E no seu dia a dia, na sua vida de igreja, nós precisamos manter esse lugar. E por causa disso nós fazemos esse tempo de contribuições. E claro também, queridos, uma coisa que eu vou falar amanhã num café para pastores na Zona Leste. E uma coisa que eu estava pensando muito sobre aquilo que Deus tem construído através da nossa vida aqui, é que nós não temos obrigatoriedades. E uma coisa que é uma visão que Deus me deu, né, irmãos? O dia que a gente precisar se expor para manter qualquer coisa que a gente diz que pertence ao reino dos céus, eu acho que a gente perdeu esse fluxo do verdadeiro reino, porque, como diz o meu pastor Josué Gonçalves, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E eu acredito muito nisso. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, não fique preocupado ou preocupada de onde o recurso virá. Porque o recurso vai vir daquele que te deu o sonho, daquele que te deu o projeto. Apenas acredite, apenas creia. E eu creio assim, irmãos, que nós aqui dentro da comunidade estamos caminhando debaixo dessa visão. Juntamente com o pastor Iratan, com os outros pastores aqui, nós temos esse olhar. E assim, quando você participa daquilo que Deus está fazendo, você se torna também um recebedor do galardão daquilo que Deus está entregando. Então participe daquilo que Deus está fazendo aqui, né? Nós temos tido muitos sonhos ultimamente, muitas pessoas falando da ampliação desse lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo. E ano de 2026 vai ser um ano totalmente diferente daquilo que a gente está vivendo agora, daquilo que a gente está vivendo hoje. Então se envolva nisso, porque a prosperidade não é só para a comunidade, a prosperidade é para a sua casa, é para a sua família. Deus quer alargar literalmente assim os seus horizontes, quer abastecer o seu celeiro. E quer saber, irmão, quando Deus quer usar alguém, cara, às vezes a gente fica pensando de onde vai vir, o que vai acontecer. Deus simplesmente faz. Você só precisa estar no lugar onde Deus quer que você esteja. E pessoas vão te procurar, e portas vão se abrir, coisas inesperadas vão acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então creia nisso, porque é o que nos move e é o que nós acreditamos. E o Senhor vai se fazer assim, muito grandioso na sua vida. Eu vou orar, e você já conhece o nosso mecanismo, QR Code. Nós também temos a máquina de cartão. Nós também temos a oferta em espécie, tá bom? E eu vou orar e você pode trazer a sua oferta em espécie nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer e te bendizer por tudo que tu tem feito em nossa vida. Pedimos a ti que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós e que o teu favor, ó Deus, se manifeste em nossa vida cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os celeiros nessa noite, essas pessoas que estão em casa, que também compartilham da mesma fé que a gente, que tu possa alcançá-los, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a tua bênção se manifeste cada vez mais, cada dia mais, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus ainda está fazendo, viu, irmãos? Eu estava aqui um domingo desses, num culto de manhã, o pastor Ezio estava pregando, e ele falou que a gente ia cruzar o oceano, né? Estamos de passagem comprada para a Europa, dia 2 de outubro.
E voltamos no dia 20 de outubro para cá. Agora só falta o resto da profecia se cumprir, pastor Elcio. Recurso, euro, muito euro. A primeira parte está cumprida. Só falta a segunda agora. Nós vamos fazer ali uma espécie de tour na Europa. Vamos visitar alguns países, algumas igrejas. Vamos levar aquilo que Deus tem derramado em nós. E vamos também levar o nome da nossa casa, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E é a promessa de Deus se cumprindo em nossa vida. Amém? Vou bater só um pouquinho hoje. Pode ser? Só um pouquinho. Eu estou sentindo falta do Tiago, Samuel. Cadê o Tiago? Está lá dentro? Eu quero o Tiago aqui. Eu gosto do Tiago aqui, comigo aqui. Eu fico mais seguro aqui. Vou ter uma conversa séria com a mídia depois. O Adriel tá vendo? Eu estou trocando o queridinho. Vou bater só um pouquinho, tá bom, irmão? Você está pronto para isso? Ixi, que a mente tá baixa, hein? Tá fraco. Começa, que dia que vem esse bebê aí? Já tá já? Tá quase? Quantos meses tá? Não fala semanas não, que eu não sei. É mesmo? E tá aqui na igreja? Tá no culto, irmã? Olha só, vamos aplaudir a Jesus por essa família. Essa família é uma família de Deus na nossa comunidade aqui. Os filhos, todos eles. 2 Samuel capítulo 11, irmãos. Vamos para o ambiente de confronto. Nós estamos falando sobre o bom perfume. Eu estava hoje à tarde pedindo um direcionamento a Deus. E, na verdade, essa mensagem é uma mensagem que eu estou acostumado a pregar. E o Senhor falou assim: vai aqui. Eu falei, mas Senhor, isso não é mensagem para culto de domingo. Vai tranquilo. Então vamos. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava ainda a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe,
alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Etita. História triste, né, irmãos? Eu propus um tema para essa noite. Se estiver pronto na mídia aí, coloca aqui para mim. É um tema muito forte. Eu já consigo ver aqui que eu está refletindo ali. Eu vi que chegou aqui. Esse mal, a gente está falando sobre o bom perfume de Deus, de Cristo. Esse mal que exala daquilo que é bom. Quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito à palavra e a você também. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que esse cara, ele é covarde. Parece que apaga uma luz na vida do Davi. Ele tem um ato de extrema covardia. Se não bastasse se deitar com a mulher do Urias, se não bastasse trair um companheiro de batalha, é interessante que a gente olha para as pessoas e a gente, ao ver que as pessoas têm um determinado comportamento que nos agrada, a gente gera uma expectativa de que nunca essas pessoas poderão nos ferir. Muito cuidado com isso. Isso é um grande engano, sabe por quê? Todos nós estamos no corpo do pecado. Todos nós somos sujeitos a entrar em lugares que nós reprovamos e a entrar em lugares que nós não imaginávamos que poderíamos entrar. Existe um outro alerta aqui. Nunca se ache autossuficiente ou bom demais, a ponto de, pelo fato do seu pecado não ser igual ao pecado do seu irmão, você achar que você está numa posição de destaque, achar que você é bom, achar que você é melhor que ele. Deixa eu te dizer uma coisa, como eu já disse outros domingos aqui, pecado é pecado. Eu não mato, mas eu falo mal dos outros. Você não é diferente de quem matou. Eu não roubo, mas eu fico fazendo fofoca pelos cantos. Eu sinto inveja das pessoas. Você não é diferente de quem roubou. Eu nunca adulterei, nunca vi um vídeo de pornografia, mas você é avarento. Você não é diferente de quem saiu de casa um dia e traiu o esposo ou a esposa. Nós precisamos trazer para a nossa existência essa realidade que diante de Cristo não existe bom, não existe melhor. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos pecaram. A Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu procurando um justo sequer, e Ele não encontrou um justo sequer. A gente vive dentro de uma sociedade de performance, pessoas que se comparam com as outras o tempo todo. Existe uma disputa incansável para ver quem ganha mais, para quem vende mais, para ver quem é mais, para ver quem tem mais seguidores, quem tem mais likes. E às vezes eu paro e penso o que de fato Deus espera da gente. Porque enquanto o mundo está esperando uma palavra de sabedoria, o mundo está esperando uma boa performance, o mundo está esperando que você cresça e arraste multidões. Mas será que essa é a vontade de Deus? Eu me lembro de Felipe, quando ele está na Samaria pregando no avivamento, e de repente o Espírito Santo arrebata ele, literalmente, tira ele daquele lugar e coloca ele num deserto, onde existe um eunuco, que mal sabe ou entende a palavra, aquilo que está lendo. E o Felipe vai ali agora gastar a vida por uma pessoa. Essa coisa divina é muito doida, porque às vezes a gente pensa que Deus está na grandeza, Deus está nos holofotes, e não significa que não esteja, mas nem sempre Ele está nesse lugar. Tem horas que você foi para o vale, é porque lá no vale Deus vai te encontrar. Tem horas que você vai passar por tormenta, é porque dentro desse lugar você vai conseguir ouvir a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não existe melhor ou pior nessa casa, não existe quem sabe mais ou quem sabe menos, não existe quem possa mais ou quem possa menos, somos todos um nele, não existe fraco ou forte, não existe homem ou mulher, não existe rico ou pobre, não existe judeu ou grego, não existe aquele que é mais ou menos, todos nós somos por causa dele, e se Deus não te encontrar nele, você não é nada.
Se quando Deus olhar para você, Ele não enxergar Cristo, você pode ser o mais rico da terra, o mais poderoso da terra, você não é ninguém, se Deus olhar para você e não enxergar Jesus em você. Sua habilidade não vai valer de nada, seu discurso não vai valer de nada. Paulo vai dizer, uma revelação profunda para os nossos dias: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus é Deus que confunde as pessoas. Eu ouvi muito tempo as pessoas se apoiando isso. Deus não é Deus de confusão. E às vezes a gente trouxe isso de uma maneira errada. E quantas vezes a confusão acontecia justamente porque Deus estava enganando aquele que se achava alguma coisa. Não se ache suficiente. Não ache que você tem a primazia porque você viu algo que ninguém viu. Não ache que você é a autoridade máxima. É a palavra que eu carrego, é o sentimento que eu carrego. Passei esses dias refletindo isso com a minha esposa. Quanto mais o dia passa, mais longe estou desse lugar. Estava em terapia segunda-feira, eu também faço terapia. E fui muito agraciado por Deus, pois minha terapeuta foi minha professora de faculdade, então está tudo em casa. Eu dizia para ela, não sei o que está acontecendo comigo, porque eu persegui coisas a minha vida inteira, e hoje eu não quero mais estar nesses lugares. Eu não consigo entender isso. Hoje tudo que eu quero é minha casa, meu sofá, meus filhos, minha esposa. O restante já não faz parte daquilo que eu buscava em mim mesmo, para preencher vazios que existiam dentro da minha alma. Talvez você pense assim, então você não quer saber mais da igreja, bicho, você não quer saber mais de pessoas. Você sabe que eu nunca gostei de gente. Não, eu estou dizendo para você que os pilares vão mudando, os sentimentos também, e a sua busca, ela também muda. Porque quantas vezes a gente não quis se encontrar, preste bem atenção nessa palavra, você não tentou se encontrar no dinheiro, você não tentou se encontrar no teu trabalho, você não tentou se encontrar no carro, você não tentou se encontrar num relacionamento. O que é isso, bispo? Aquela ideia que a gente tinha, quando eu chegar nesse lugar as coisas vão ficar melhores. Quando eu acessar esse nível, a minha vida vai mudar, o meu sentimento vai mudar. E eu me vi durante muito tempo na minha vida, dentro desse lugar, e de repente parece que Jesus preencheu tudo. E não significa, vou dizer como o apóstolo Paulo, que eu cheguei a algum lugar ou que existe mérito nisso. Estou apenas dizendo, olhando ainda mais para Davi, que é um cara ungido por Deus, que é rei, que é habilidoso em batalha, que é um músico exímio, extraordinário. O cara tocava e os demônios saíam. Só que agora eu vejo um ser desprezível. Se o Davi estivesse em nosso tempo, ele não teria um púlpito, ele não teria uma igreja. Ei, presta atenção na mensagem. Porque às vezes a gente tira do nosso cenário, exclui pessoas. E não é excluir quando a gente dá trabalho. Deixa eu falar uma coisa de terapeuta para você. Começou a cair seus cabelos, te deu muito trabalho, se afasta mesmo. Mas qual é o problema? É quando a gente exclui, a gente tem aquele sentimento de que nós somos melhores. Esse é o problema. Davi, para mim, olhando esse Davi agora, é um cara asqueroso, sem escrúpulos, covarde, mentiroso. Fez uso da força e do poder que tinha para assassinar um inocente que honrava ele. Olha a palavra de Urias: como vou dormir na minha casa com a minha esposa, se o meu comandante junto com os meus amigos estão no fronte de batalha, céu aberto? Fala para mim, Davi,
para entrar na minha casa, colocar a cabeça sobre o meu travesseiro, ter uma noite de amor com a minha esposa, se eu sei que os meus amigos estão correndo o risco de morrer? Fala para mim se esse cara tem a presença de Deus. Sabe de quem nós estamos falando? De um homem segundo o coração de Deus. Abra o teu olho. A quantidade de oração que você faz, a quantidade de monte que você sobe, a quantidade de convite que você recebe para estar ali ou aqui, os milagres que saem das suas mãos, não querem dizer nada, nada, absolutamente nada, diante da nossa origem pecaminosa. Porque eu estou falando de um cara qual o Espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou dele. Eu estou falando do mesmo cara que escreveu: o Senhor é meu pastor. Já parou para pensar nisso? Quem escreveu isso foi esse asqueroso, esse covarde, esse matador de gente pequena. Ele escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa que ele é um hipócrita, bispo? Não, eu quero evidenciar aqui a vulnerabilidade humana, as nossas limitações, o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos, o quanto dependemos de Deus. Eu não sei como está a tua relação com Deus, mas penso eu que se um homem segundo o coração de Deus pode chegar nesse nível de brutalidade, de covardia, de distanciamento da graça, eu fico pensando, homens e mulheres que talvez estejam sem conexão nenhuma com Deus, apenas religiosos, que vêm a um culto de domingo, seja de manhã ou seja à noite, apenas para se sentir bem. Cuidado com o evangelho que faz com que você se sinta bem. Por quê? Jesus disse aos discípulos e quem ouvia ele: eu vim para trazer divisão, eu vim para trazer a espada. Eu não vim trazer paz. Sabe o que Jesus está dizendo isso? A respeito de nós como pecadores. Cuidado do evangelho que faz você se sentir a pessoa mais extraordinária da face da terra. Se você entrar num culto como esse, sair daqui logo depois dessa palavra de 10 minutos, sem que a sua consciência fique perturbada, existe alguma coisa errada em você. Talvez a insensibilidade tomou conta da tua alma. Talvez você está tão distante de Deus, que você não consegue nem perceber mais quem você é de verdade ou o que você está se tornando. A unção não protegeu ele. O trono não protegeu ele. O Espírito Santo de Deus que ele carregava não protegeu ele. As canções que ele entoava não protegeu ele. Ele simplesmente conseguiu entrar num declínio. Sabe por que Deus permite essas coisas? É para a gente entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Não. Sai desse lugar. Se contente com a graça. Tem gente na nossa atualidade que está muito mais contente com os aplausos do que com a graça. Porque às vezes recebe só a graça. E isso não é suficiente porque ela quer os aplausos. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos tire desse lugar. E talvez alguém vai dizer assim: talvez você traz essa palavra porque você não está no lugar que te proporcione isso. Está aqui minha esposa e ela sabe que hoje a gente vive essa realidade. De lugares que nos proporcionam isso. Mas eu acho muito linda a misericórdia de Deus na nossa vida, que à medida que a gente vai avançando para esse centro da nossa... Presta atenção numa coisa: toda vez que você avançar para o centro da vontade de Deus, a sua vontade vai mitigar, ela vai descer de ser nada. É impossível estar no centro da vontade de Deus e você ter vontade ainda, tá? Lembra de Jesus no Getsemane? Existem duas vontades ali, a vontade de Deus e a vontade do Cristo. E Jesus disse para o Pai assim: olha, não faz a minha vontade. Significa o quê? Ou é a minha ou a sua. Se acontecer a sua, eu vou ter que me distanciar da minha. Se eu fizer a minha, eu vou ter que me distanciar da sua. Significa então, bispo, que eu não devo desejar mais nada? Não, não é sobre isso.
posso te falar uma coisa, irmão? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus dá a você aquilo que você não pede, aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu. Deus dá a você aquilo que você não imagina. Deus dá aquilo que não entrou no seu roteiro, da sua jornada de vida. Deus simplesmente entrega. E quando Deus faz isso, você se sente surpreso. Como assim? Como assim eu? Mas às vezes não tem a ver com a sua habilidade. O evangelho não tem a ver com aquilo que você faz. O evangelho tem a ver com aquilo que você decidiu renunciar. De maneira que a renúncia é muito mais poderosa do que as suas habilidades. Você pode ser muito habilidoso e não ter renúncia nenhuma. Não faz sentido para Deus. O princípio do evangelho é negue-se a si mesmo. Sabe o que significa essa palavra? Eu nem sei se eu vou conseguir avançar aqui. Negar a si mesmo é uma coisa muito doida, irmão. Pensa num desafio. Eu tenho dezenas de pacientes que sabem o que tem que fazer e não conseguem fazer. Inclusive eu estou dentro desse cenário. Sei o que tem que se fazer. Sei a hora que tem que acordar. Sei a hora que tem que dormir. Sei o que devo comer. Sei que tem que me exercitar. Sei o que devo ler. Sei o que devo ver. Sei o que devo ouvir. Sei tudo isso. Só que existe um demônio dentro de mim chamado eu. Porque às vezes a gente pensa que o demônio é o capeta, irmão. Tem hora que o capeta, ele faz um cenário e fala assim, vamos só assistir. Não precisa tocar em ninguém. Vamos só assistir que ele por si só vai se matar. Fala a verdade. Tem um demônio que fica tirando minha paz. Tem um demônio que fica fazendo isso. Não. Demônio se chama ego. Demônio se chama concupiscência da carne, como vai dizer Timóteo. Demônio se chama eu. A gente sabe. E não renuncia. E como é difícil isso. Eu vejo pessoas às vezes que acabam se colocando numa posição de privilégios porque acham que o que fizeram é grandioso demais. Sai desse lugar. O Davi falhou. E não falhou pouco não, irmão. O cara falhou feio. Se deitou com a mulher do cara. Mentiu para o cara. Mentiu para o povo. Tentou conduzir uma situação. E eu acho fantástico algumas coisas. Sabe por quê? Você pode ter o poder que for, cara. Mas a autoridade total está na mão do Eterno. Porque o cetro de Davi não livrou ele desse negócio. Ele falou para Urias, vai se deitar com a tua mulher, na expectativa de que Urias se deitasse, fizesse amor com ela, e a gravidez fosse dada a Urias. Ele tentou 2 vezes. Na covardia, no desespero, ele embebeda Urias. Ele não vai por vontade própria, ele vai bêbado. E que vergonha. Porque o embriagado teve honra. Mas o rei que estava no trono se comportou desonrosamente. Que vergonha para um rei. Que vergonha para um cristão. Quando ímpios que não conhecem a palavra se comportam melhores do que a gente. Que vergonha para aquele que carrega o Espírito Santo. Quando pessoas que não têm consciência das Escrituras conseguem ter uma performance mais verdadeira, muito mais genuína que a nossa. Tem pessoas que me procuram e dizem assim, meu marido precisa ser cheio de Deus para ele parar de pecar. Ou eu preciso me encher de Deus para eu parar de pecar. Eu falo, eu conheço um monte de gente que não é crente, não tem Deus na vida. E anda em retidão. É íntegro. Não estou falando sobre salvação. Estou falando sobre respeito. Estou falando sobre honra. Estou falando sobre verdade. O que adianta você manter o pilar de se dizer cristão, mas você quebrar todos os princípios em torno disso? Que vergonha para nós, que carregamos a glória nos ombros, e fomos vestidos de vestes de louvor, e às vezes não temos a integridade daqueles que receberam essa graça. Que nós possamos refletir sobre isso. Você que está chegando em casa, se você for embora, você vai ver só. Está subindo aqui, eu estou acompanhando. Tá? 3 consequências, antes de eu falar de tudo isso, não vai dar tempo, mas eu quero falar de 3 problemas que Davi enfrenta quando ele decide entrar nesse lugar. A primeira delas é desagradar a Deus.
2 Samuel capítulo 11, versículo 27 vai falar isso. Tudo aquilo que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Posso te dizer uma coisa? Aquilo que você fez ontem até constrói um memorial diante de Deus. Mas se você falhar hoje, não significa que Deus vai passar a mão na tua cabeça, não. A primeira coisa, o primeiro lugar que o Davi entra, o primeiro prejuízo, o maior, irmão, tem que ser parece que a gente não tem essa visão. A gente peca e parece que o maior prejuízo da nossa vida, e quando não tem consequências do pecado, a gente continua dentro dele com muita facilidade, mas parece que a gente perdeu esse valor. Qual foi o maior prejuízo que você teve diante do pecado? Eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos. Não, você desagradou a Deus, cara. A gente às vezes não tem essa visão. Qual o maior prejuízo quando você erra? É que isso, como aconteceu com Davi, soou mal aos olhos do Senhor. A gente perdeu essa sensibilidade de agradar a Deus. A gente agrada o pastor, a gente agrada o cônjuge, a gente agrada a pai. Você entra em crise de ansiedade porque você quer agradar um monte de gente que você não tem braço para alcançar. Você quer lidar com todo mundo e quer ser aceito por todo mundo. Tu vai morrer, praga. Não tem como. Não. Você precisa se situar, ter identidade. Sabe por quê? Tem gente que é um vazio existencial. Ela vai reclamar da maneira que você fala, aí você vai falar do jeito que ela quer. Aí daqui a pouco ela vai reclamar do jeito que você se comporta. Aí você vai se comportar do jeito que ela quer. Aí ela já não reclama do jeito que você fala, nem do jeito que você se comporta. Aí você vai mudar de novo para agradar ela. Ela vai reclamar do jeito que você veste. Aí você vai agradar ela, e depois ela vai arrumar outra coisa para reclamar. Sai desse turbilhão. Tem gente que não merece isso. Não. Entenda o lugar que você está, o lugar que você ocupa. Para de se mutilar para ser aceito, para ser aceita. Existem pessoas que merecem, irmão. Sabia disso? Está aqui, ó, a dona do meu coração aqui. Ela cismou que eu tenho que fazer botox. Vou fazer. Eu quero? Vou. Eu não quero. Você acha que quem compra essa roupinha para mim, irmão? Você acha que quem compra essa roupinha aqui é a dona do meu coração? Ela merece. Porque existe troca. É uma via de mão dupla. Agora você está se mutilando por quem não entrega nada para você? Só para ser validado? Só para ser aceito? Só para se assentar em algumas mesas? Manda esse povo para o inferno, cara. Sabe por quê? Jesus te colocou numa mesa real e não te cobrou nada. Pelo contrário, foi Ele quem pagou o preço para que você sentasse à mesa do Cordeiro. Deus está te dando amor de graça e você está rejeitando. E tem gente te manipulando. E você está sofrendo por causa disso. Davi desagrada a Deus. Automaticamente existe um distanciamento entre ele e Deus. Ele vai dizer no Salmo 51, os meus olhos se envelheceram enquanto eu não confessava o meu pecado. Então, primeiro, ele desagrada a Deus. Segundo, ele se distancia de Deus. Terceiro, ele fere sua família. Vou falar uma coisa para você que tem família. Os seus vão sofrer consequências piores do que você. Quando você falha, quando você erra. Seus filhos, seu cônjuge vai sofrer, vai pagar um preço maior do que o seu. Seja homem. Seja uma mulher verdadeira, sábia. Sai das sombras. Assuma o papel que Deus colocou na tua mão. Conduz essa casa. Para de ser vítima do mundo. Para de colocar a culpa nos outros. Para de
dar desculpas por causa do seu mau comportamento. Se você se decidiu casar, se você se tornou adulto, se você decidiu abrir uma empresa, sei lá qual foi o troço que você decidiu viver na vida, a decisão foi sua, a escolha foi sua. Para de ficar olhando para os outros e falar, eu estou nessa, sabe, essa prova toda por causa de fulano, por causa de ciclano. Eu não aprovo isso, irmão, eu não aceito isso. Sabe, porque Deus me deu uma vida, e a vida é minha, e sou eu que cuido dela, e sou eu que respondo por ela. Deixa eu falar do momento que Davi começa a exalar. E aí, Tiago, tudo bem? Esse mau cheiro. Primeira coisa, a Bíblia vai dizer que no tempo que os reis saem à guerra, ele ficou em casa. Deixou de dar atenção àquilo que deveria dar atenção. Toda vez que você deixa de dar atenção àquilo que você deveria dar atenção, você entra em declínio. Se você é marido, deixou de dar atenção à sua casa, vai dar problema. Se você é esposa, deixou de dar atenção para o teu marido, para os seus filhos, vai ter problema. Toda vez que você deixa de dar atenção àquilo que é responsabilidade sua, o que o Davi fez? Ele tirou os olhos daquilo que ele deveria estar olhando. E qual o segundo declínio dele? Ele dá a responsabilidade que é dele a outro. Então o que está acontecendo com esse cara, ô bispo? Esse cara literalmente, ele entra nesse lugar. Ele deixa de dar atenção àquilo que ele deveria dar atenção. Segundo ponto, ele tira os olhos daquilo que era a sua responsabilidade. Toda vez que você perde a atenção e tira os olhos, você vai perder a conexão. A pergunta nessa noite é: você está conectado ao teu cônjuge? Você tem conexão com seus filhos? Você está conectado ao teu trabalho? Você tem conexão com a sua identidade? Ou você vive o tempo todo à mercê dos outros, sendo aquilo que os outros querem? Você tem conexão com o céu? Pastor Josué, ele está até lançando um livro, a gente conversou muito sobre isso no final de semana. Ele diz que quem carrega o céu dentro de si não deixa o rastro do inferno. Você entra na igreja, adora Jesus, levanta a mão para o céu, sai daqui, xinga um monte de palavrão. Você acha que você tem céu dentro de você? A Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio, mas se converteu perturbado, perturbada. Não, isso dá uma certa indignação, irmãos. Porque a gente fala que carrega a glória, carrega a presença, mas sai daqui e se comporta como um filho das trevas. E vive uma vida de aparência achando que está tudo bem. Se você tem uma fala diferente da fala que você tem aqui, se você tem um comportamento diferente do comportamento que você tem aqui, você tem deixado um rastro do inferno por aí. Você entra na igreja parecendo um santinho, santo do pau oco. Não, isso cansa. Até o Espírito Santo. Para de se esforçar. É melhor você chegar diante daqueles que podem te ajudar e falar: ó, eu sou essa verdade aqui. A liberdade, a libertação acontece a partir disso. É se expor. É colocar para fora. Não tem conexão nenhuma com a igreja, não tem conexão nenhuma com o céu, não tem conexão nenhuma com... Mas está aqui, ó. Labalaia para lá e labaceia para cá. Eu vi isso, eu vi aquilo. Tu viu, foi o capeta. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Estou dentro de um ambiente de aconselhamento. 90% das pessoas que vêm até nós são pastores, são líderes. Aí daqui a pouco eles vão abrir o coração. E não tem problema, irmão. O problema é quando você se faz. Não tem problema você abrir o coração. Ó, eu estou ali, mas meu coração está assim. Você pode me ajudar? Esse é o princípio do Evangelho. Contra isso aqui não há lei. Porque você está se expondo, é o fruto do Espírito. O problema é quando você está com a auréola. Se acha um santarrão. E uma coisa que a gente faz aqui na comunidade, todo mundo, eu pergunto para o cônjuge: como é o seu marido em casa? Como é a sua esposa em casa?
Ontem fizeram uma pergunta numa ministração que a gente estava, eu olhei para ela. Fiz a pergunta: você acha que diante desse convite eu preciso ir lá na frente? Ela só assustou. Porque às vezes eu tenho uma percepção errada de mim mesmo. Às vezes eu penso que eu estou fazendo tudo certo, mas quem é que convive comigo? Ela. Ela ficou assim: mas eu que vou dizer para você se você tem que... É claro que é você. Ela ficou meio sem jeito assim, mas ela falou. Curvei minha cabeça e pedi a Deus que Deus me alinhasse dentro daquilo. Porque Deus quer verdade da gente. Deus não quer o seu louvor bonito. Deus não quer a sua pregação exegética. Toca o coração das pessoas. Não. Deus quer verdade. Salmo 139. Sonda-me, Senhor, me conhece. Prova meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho errado. Me esquadrinha por dentro. E às vezes a gente não está conectado com nada. Eu bati um papo ontem com um cara, foi uma experiência muito bacana. Para mim, fui para um podcast. Um cara que ele fala com muita impetuosidade de família, o Rafael Neri. A gente bateu um papo. E ele falou assim: tem gente que quer filhos, mas não quer ser pai. Tem gente que quer filhos, mas não quer ser mãe. Sabe por quê, irmão? Gerar, todo mundo gera. Vai cuidar para você ver. Hã? Isso dá um trabalho. Hã? E é trabalho a vida inteira, tá? Você pensa que depois que sai das fraldas para de dar problema? Não. Você tem que passar tempo, você tem que se conectar, você tem que conversar o coração, você tem que falar, você tem que se expor, você tem que se mostrar vulnerável, você tem que trazer para perto. É ruim que você traz muito para perto, eles confundem tudo, né? Cheguei para minha filha agora para vir para o culto. E aí, Clá, como é que eu tô? Ela olhou para mim e falou assim: tá a mesma bosta. Como sua filha fala isso para você? Coração com coração, irmão. Isso aqui não é reflexo de uma rebelião. Isso aqui é coração com coração. É gente que entendeu os limites, mas também que entendeu os acessos. Sabe até onde pode ir. Porque ser pai e ser mãe é isso. Você fala que é cristão, mas você não tem conexão com a palavra, não tem conexão com a oração, não tem conexão com a santidade, não tem conexão com o Espírito. Você é apenas mais um torcedor. E tem torcedores que são igual torcedores do Palmeiras, né? Fica nas igrejas que nunca tiveram mundial. Está dizendo com isso, bispo? É, irmão. A gente vive uma época de cristãos que são torcedores. A igreja se tornou um time, se tornou um clube, se tornou uma bandeira. A minha tem isso, a minha faz isso, a minha conquistou isso, a minha ganhou isso, a minha trouxe esse, a minha trouxe aquele, a minha fez aquilo, a minha fez aquilo outro, a minha não sei o que, a minha não sei aonde. Vai todo mundo para a minha que faz aquilo tudo. Sabe qual é a minha maior dor de cabeça hoje? É quando esse negócio aqui entupir. O que a gente vai fazer com isso aqui, pastor Irata? Sabe qual é a maior demanda das igrejas grandes hoje? Falta de toque, falta de proximidade, falta de tratativa. Eu falo: Senhor, se for para chegar nesse nível, deixa a gente do jeito que está. A gente fica num lugarzinho para 200 pessoas, faz 10 cultos na semana, aí todo mundo se tromba, se encontra, se fala, se conhece, está tudo bem. Davi foi para um lugar inadequado, era para estar na guerra, mas está no terraço do palácio. Deixa eu te falar uma coisa sobre lugares inadequados. Ei, tome muito cuidado com os lugares que você frequenta.
Porque lugares inadequados vão gerar distrações em você. Vão te distrair, vão te tirar do foco. E não é só do foco do eterno, vão tirar do foco da tua casa, da tua família. Lugares inadequados vão te distrair. E depois da distração vem a distorção. O que é distorção, bispo? Você começa a adequar aquilo que é inadequado para ser aceitável. Lugares inadequados vão gerar distração, distorção, e logo depois vem a desorientação, porque você perde a identidade. Olha o Davi, tinha um trono, era rei, e o cara está desorientado, não sabe o que está fazendo, está se movendo por causa do cérebro reptiliano, é o instinto, que está latente. E quem vai para lugares inadequados se ocupa de maneira inadequada. Ocupações inadequadas. Todas as vezes que você for para um lugar inadequado, você vai se tornar alguém inadequado. Eu me lembro, irmão, e eu já fui terrível nessa vida. Eu tinha meus 16 anos, mais ou menos. E eu sempre tive uma dificuldade na minha infância e na minha adolescência de dizer que eu era crente. E eu fiz Senai aqui em Guarulhos. Alguém fez aqui também? Irmão Vanderlei e o Felipe. O Vanderlei da minha época. Terrível aquele troço. Pensa num lugar que te leva, sabe? Você junta aquele bando de homem assim. É só, e eu crente assim, olha. Vinha para a igreja. Cuidava da minha esposa na época, no departamento infantil. Meu Deus. Eu tinha 16, ela tinha 6, sei lá. Eu aqui vinha, cantava, orava, tocava, fazia louvor, fazia oração, dizia, esse menino é uma benção. Chegava com os amigos lá, você parecia o capeta. Um dia eu estou numa roda de moleque, né? Tudo ZL. Aquela galera que pegava São Miguel, estrupava na hora que terminava a aula. Daqui a pouco rolou um cigarrinho na roda. Eu sempre odiei cigarro, irmão. Sempre. Vida toda. Acho que meus tios, ao meu entorno, tinham esse vício. E aí daqui a pouco os caras começam, fumadinha. E daqui a pouco estou eu num lugar inadequado, fazendo coisas inadequadas, para ser aceito. Dá um traguinho aí, carioca. Bora. Graça. Percebe que às vezes você é levado para esses lugares, distorce a identidade. E olha, quando você vai para lugares inadequados, você tem uma identidade distorcida, a sua vontade vai distorcer. Lembra do filho pródigo? Está entre os porcos, e porque está entre os porcos, deseja aquilo que os porcos comem. E para terminar, a sua prioridade muda. O Davi perdeu a prioridade, irmão. Um cara que era bom, que está exalando mau cheiro. Hoje é noite de arrependimento aqui na comunidade. Hoje é noite de alinhamento. E eu sempre termino essa ministração, irmão, lendo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Eu gostaria que colocasse aqui. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 8. Olha o que Deus vai dizer para o Davi. Deixa eu chegar aqui que eu vou ler junto com você. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Cara, por que você fez isso? Eu te dei tudo que eu achava que era necessário para você ser rei, governar e ter uma vida.
E se não estava bom para você, era só você me procurar. Era só você me pedir. Eu te dei palácio, eu te dei as mulheres, eu te dei tudo. Se não estava bom, você não precisava ter ido lá, pegar da mulher do Urias, matado Urias. Não. Era só você ter falado comigo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite? Se tem alguma coisa que não está legal para você, não resolve do seu jeito não. Leva para Deus. Se não está suficiente para você, coloca diante do Senhor. Olha o que Deus está dizendo para Davi: eu te dei tudo, cara. Se não fosse suficiente, eu te daria mais. Ei, Deus está disposto a te dar mais nessa noite para que você não se perca. Deus está disposto a te entregar mais, para que você não exale o mau cheiro daquilo que Ele já construiu em você. Deus está disposto a derramar mais sobre a tua vida. Não se entregue ao pecado para preencher os vazios na tua alma. Não se entregue à raiva, não se entregue às coisas desse mundo. Não se entregue aos seus desejos, não se entregue aos seus achismos. Leva para Deus, fale com Ele. Ele vai fazer. Ele sempre faz. Essa palavra me constrange, porque eu vejo Deus falando comigo: cara, se não está bom, é só você bater um papo comigo que eu vou te ajudar. Eu vou fazer. É claro. Toda vez que você pede algo para Deus, você precisa estar disposto a esperar. Você precisa estar disposto a crer, a ter fé. Mas não escolha o caminho mais fácil. Porque Deus, Ele não quer que isso aqui aconteça conosco. Deus teve tanto trabalho para te salvar, para te refazer. E às vezes por causa de uma palavra, por causa de uma decisão errada, você vai para esse lugar que Davi foi. Perde todo o caminho, se desorienta. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Filho, filha, se não está bom, traz para a cruz. Eu vou resolver. Eu vou fazer. Eu vou acrescentar. Fica de pé. Que a bondade e a misericórdia do Senhor continue se manifestando em nosso coração, em nossa vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor não nos desampare nessa noite. Que o Espírito Santo nos dê coragem. 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 Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha.
Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A gente sabe que existem momentos desafiadores na nossa vida. Não sei como foi sua semana. Não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez você saiu de casa na expectativa, ou quem sabe você está em casa na expectativa de que Deus iria te dar um direcionamento sobre uma tempestade, sobre um deserto que você está enfrentando, sobre algo que está destruindo as suas emoções, que está destruindo a sua fé. Eu não sei o que de fato você está necessitando, mas o Senhor o sabe. Agora, precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Existem momentos na nossa vida que a gente fica tão envolvido nas lutas e batalhas e nas perdas e nas ausências que a gente tem na vida, que a gente esquece do que devemos refletir nesses lugares difíceis que nós às vezes nos encontramos. Deus tem muito a nos oferecer, Deus tem muito a fazer em nossa vida, mas você é a imagem e semelhança do Cristo, e não se esqueça disso. Nós somos chamados para falar como Ele, fomos chamados para andarmos como Ele, fomos chamados para sermos como Ele. E às vezes a gente se perde. É muita luta, bispo, é muita batalha, é muita prova, é muito abandono, é muita perseguição, é muita ausência, é muita porta fechada. Ei! Ser como Jesus num paraíso fácil. Ter a performance do Cristo quando tudo está bem, qualquer um de nós conseguiríamos. Eu quero ver ser o Cristo no deserto. Eu quero ver ser o Cristo quando te ignoram, quando te tratam com indiferença. Eu quero ver ser o Cristo quando Judas se levanta na tua vida. Eu quero ver ser o Cristo quando te abandonam no meio de processos difíceis. Eu quero ver você ser o Cristo quando virarem as costas para você. Eu quero ver você ser o Cristo quando você trouxer alguém para o teu ambiente, ora comigo, clama comigo, e não tiver ninguém disposto para dar a mão para você. Eu quero ver você manifestar a glória do Cristo quando você estiver nas tempestades da vida. Essa é a proposta, esse é o lugar. O Senhor quer nos tornar mais fortes nessa noite. Não, hoje não é conversinha de bebê, hoje não é conversinha de vitimismo, de quem está, ai, tem misericórdia de mim. Então, não, hoje é para quem decidiu mesmo entrar na batalha, assumir um posicionamento, é quem vestiu o Evangelho, é quem olhou para a cruz e disse: eu estou aqui, conta comigo, eu vou até o fim, não importa quem se levantar, não. Hoje não é para quem está buscando multidão para se esconder, tá? Quem está buscando profeta para ouvir resposta que massageia o ego, hoje é para quem olhou para a cruz e disse: eu vou até o Gólgota, e lá eu vou crucificar o meu eu, e lá eu vou renunciar à minha vontade. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Será que tem alguém compreendendo aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós? Falácia dos mimizentos, aleluia, daqueles que não entenderam a proposta. Ai, Senhor, está tão difícil para mim. Ai, meu Deus, eu não suporto isso. Ai, meu Deus, você viu? Não tem isso, não tem aquilo. Ai, meu Deus, me traíram de novo. Ei! Está na hora de crescer, está na hora de você começar a frutificar. Encerrou o tempo de você ficar extraindo vida da terra e não gerar nada, porque tem gente que é assim, só fica tirando, não produz nada e ainda exige.
Eu não vou pedir desculpa pelo que eu estou falando, porque eu estou falando sendo guiado pelo Espírito. Em outro tempo eu pedi, me desculpe que eu vou dizer, vou pedir desculpa a nada. Ou não. Porque tem cristão, e não é só que não, que só quer ver mesa farta. Aí você pergunta, o quanto você orou para produzir essa mesa? O quanto você buscou para que essa mesa, porque isso aqui é partilha. Sabe partilha? Sabe festa americana? Sabe o cunhado que não leva uma coca para a festa? Só leva aruba. Hã? Luiz, está se desculpando aí, né? Se desculpa mesmo. Não, isso aqui é uma grande mesa espiritual. Aí chega na igreja, não, hoje não estava bom, vou falar. Pregador hoje não estava bom. Igreja hoje não estava cheia. Quanto você orou para que a igreja enchesse? Quanto você evangelizou para que a igreja tivesse lotada? Quanto você orou para que a palavra viesse do trono do céu? Quanto você se consagrou essa semana para que esse culto fosse um culto avivado e abençoado? Não, irmão. Isso aqui não é carga para um burro só carregar, não. Porque é lindo. Você passa a semana inteira falando seus palavrões, mentindo para todo mundo, fazendo uso de pornografia, traindo sua esposa, com conversinha dali, conversinha daqui. Aí chega domingo na igreja, você quer, ai meu Deus, hoje eu não fui alcançado. Vá pro inferno, miserável. Se você acha que aqui existe escravo seu, não existe. O que existe aqui é um corpo. E num corpo todo mundo trabalha, e num corpo todo mundo se move, e no corpo todo mundo se conecta, e no corpo cada um tem o seu papel. Não, a gente não vai produzir essa geração. Não, eu vou para a igreja porque lá o louvor é isso, porque lá o pastor é isso, porque lá é muito bom. Não, eu vou para a igreja porque eu vou me consagrar a semana inteira. Nós estamos em 40 dias de jejum. Eu me consagro, e aí eu vejo a glória junto com meus irmãos. Irmão? Porque ficar ao entorno, esperando os outros acender fogueira, para depois sentar e se aquecer, é fácil. Mas nós não vamos produzir esse tipo de crente aqui. Nós vamos produzir crente que faz fogueira. Vamos produzir crente que já vem com os gravetos pegando fogo de casa, ó. Tá aqui minha porção aí para esse troço pegar fogo. A gente vai produzir crente, essa palhaçada que tá por aí. Vou ficar calado, senão vai me comprometer. Irmão, às vezes você senta para conversar com algumas pessoas e você não entende. Você é crente há quanto tempo? Tanto tempo. Aí você começa a ver a história. Cara, cadê a transformação do Espírito Santo? Hã? Não, irmão. Nós vamos entrar num nível de santidade aqui. Sabe? Que a pessoa vai falar assim: engraçado, essa igreja não cai demônio. Claro, o demônio não entra aqui. Não chegou nem na porta. É assim, irmão. Igreja que... Irmão, para pensar. Se a igreja está caindo demônio, é que tem alguma coisa errada. Rapaz, o demônio entrou aqui, assistiu o culto, e ainda riu da minha cara. Depois deu um maior trabalho para eu expulsar ainda. Faz sentido, não, irmão? Não, depois tem que parar na porta ali, orar, obreiro. Rapaz, uma vez era moleque, guri, tava na porta assim da igreja, e eu acho que ele tava bêbado desse cara, porque ele falou assim, eu falei, entra aí. Ele falou, eu vou entrar aí não, que eu tô vendo o Sansão na porta. Me achei assim, falei, eu mesmo. Tá na hora da gente virar, fazer revolução, cara. A gente tem que parar de ficar chorando pelas mesmas coisas, parar de ficar buscando as mesmas coisas. A gente precisa fazer uma revolução do evangelho, irmão.
Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você tem que ter essa visão. Tá escuro, você chegou, acendeu tudo. Tá sem sabor, você chegou, deu sabor em tudo. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, nós acreditamos no poder que há na tua palavra. Nós cremos, Senhor, no poder que há em ti. Nós cremos, Senhor, que fomos escolhidos para estar aqui nessa noite. Mesmo aqueles que estão em casa nos acompanham nesse momento, Senhor, nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito quer fazer uma revolução dentro da nossa vida, Senhor. Nos tirar desse lugar de vítima, nos tirar desse lugar de estagnação, nos tirar desse lugar de sofrimento, nos tirar desse lugar de perda o tempo todo. Sim, ó Deus, tu quer nos levar para essa sala do trono, esse lugar de santidade, esse lugar de glória, esse lugar de poder, esse lugar de autoridade. Sim, ó Deus, nós vamos orar e os enfermos serão curados. Nós vamos orar, Senhor, os demônios vão cair por terra. Nós vamos orar, Senhor, e o teu nome será glorificado, Senhor, porque nós somos uma geração eleita, um povo escolhido. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a igreja do Cordeiro, Senhor. Nós nascemos, ó Pai, a partir do sacrifício do Cristo, Senhor, e a tua palavra está sobre a nossa vida, e nós nos apropriamos da autoridade do céu nessa noite. Senhor, essa igreja se apropria da autoridade que foi outorgada, Senhor, nós nos apropriamos, ó Deus, das armas da luz, das armas espirituais nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós não iremos exalar o mau cheiro, será o cheiro da graça, o cheiro de glória, e o teu nome será glorificado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua igreja receba nessa noite o poder e a autoridade. Aqueles que estão me ouvindo em casa, receba poder e autoridade, e que o teu nome seja glorificado, glorificado, glorificado. Se você tiver liberdade aí, irmão, olhe para alguém e diga para esse alguém: você nem é vítima e nem é fracassado. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você não é vítima, você não é fracassado, você não é vítima, você não é um fracassado ou uma fracassada. Você é o templo do Espírito Santo do Eterno. Dá uma rajada de glória, hein, irmão? Faz barulho! Cabeça erguida, irmão. Palavra de Deus nos lábios, fé no coração, vai para cima. Deus te chamou para avançar. O couro vai comer essa semana. Vai bater o pé, o capeta vai sair correndo. Cadê o amém, irmão? Tá com medo? Tá com medo do capeta? Fazer a campanha para tirar o medo do capeta dos irmãos. Essa semana nós temos encontro quarta-feira, sábado Papo de Eva, domingo estamos te esperando aqui com 2 reuniões. Estamos num período de jejum até 9 de setembro. Entra nesse trem aí. Se tu não entrou, Satanás vai te visitar de noite em sonho e vai puxar tua canela. Vou orar para tu começar a comer demais e passar mal. Vai ter refluxo o tempo todo porque está comendo muito. Entra no jejum. Essa semana recebi uma mensagem de alguém que nem é daqui, irmão, mas que está no grupo da igreja. Falou: estou no jejum junto com vocês, bispo. E a gente que é daqui, está nesse negócio, só quer mesa farta, só quer mesa farta. Não, prepara para pôr nessa mesa também, irmão. Entra nesse trem aí, porque olha, se prepara. Eu estava conversando com o Renato esses dias, e assim, tudo aquilo que acontece com uma liderança da igreja é um reflexo profético daquilo que Deus vai fazer na igreja, irmãos. Nós estamos rompendo fronteiras esses dias, e o Senhor vai te fazer romper essas fronteiras. O que é romper fronteiras, bispo? Aquilo que você nunca alcançou, nunca conseguiu, o Senhor está colocando diante de você para você viver, cara. Se você não entender o que o bando está vivendo, eu gosto de usar essa palavra, irmão. O bando está vivendo, o time está vivendo, você vai ficar de fora desse negócio.
É sobre o que, bispo? É sobre crescimento, sobre enriquecimento? Não, é sobre carregar a presença de Deus em todos os lugares, irmãos. Esse é o sentido. Coloca a mão no teu coração. Peraí, coloca, não tem alguém nos visitando? Primeira vez na comunidade, alguém nessa noite? Todo mundo de casa, ainda... Ô, rapaz, me perdoa, tomou uma surra de graça, olha. Veio com a Aline? Então é culpa da Aline. Estamos felizes, igreja, com esse jovem? E aí? Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa casa e pode ser a sua casa também. Coloca a mão sobre o teu coração. Que o Senhor abençoe sua semana, que te dê uma semana poderosa, uma semana de vida, uma semana de graça, uma semana de milagres. Que o Senhor te encha, te transborde em todos os lugares que você andar por esses dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém. Dê um aplauso a Jesus e vai na paz do Senhor. Deus abençoe.